Olá! Nesta aula você terá contato com a história da educação à distância. Muitas pessoas acreditam que a EAD surgiu com a internet, mas esta forma de ensino evoluiu ao longo do tempo com novas tecnologias. O ensino com aluno e professor em lugares diferentes já ocorre há muito tempo e de outras formas. A educação à distância teve como marco as aulas por correspondência. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história da EAD? Para esta aula, usaremos a definição do Decreto-Mãe da EAD, que caracteriza a educação à distância com base em dois aspectos: a mediação tecnológica e a sincronia das atividades educativas. Sobre a mediação tecnológica, o decreto observa que na EAD o processo de ensino e aprendizagem é mediado por tecnologias de informação e comunicação. Já a sincronia significa que no processo educativo, professores e estudantes realizam as atividades em lugares e tempos diferentes. Ou seja, os participantes de um curso à distância possuem maior autonomia para escolher quando e onde irão realizar as atividades. A evolução do ensino à distância acompanhou o avanço das tecnologias de comunicação, iniciando com a correspondência, passando pelo rádio e pela televisão, e depois pelo computador. A literatura considera que existem 5 gerações de EAD. A primeira geração se deve ao uso de materiais impressos e correspondências. Uma tecnologia que possibilitou o surgimento da EAD foi a máquina de prensa de Gutenberg no século XV. As primeiras aulas, porém, foram ministradas só a partir do século XVIII nos Estados Unidos. Neste período, o jornal Gazeta de Boston escolheu um professor para ensinar os alunos. Eles tinham que realizar atividades toda semana. Para se comunicar com os estudantes, o professor utilizou cartas. A partir deste momento, o ensino por correspondência se popularizou, principalmente nos Estados Unidos. A segunda geração do ensino à distância ocorreu entre as décadas de 60 e 90. O surgimento dos meios de comunicação de massa, como o rádio e a TV, foram de extrema importância para o avanço nas interações entre aluno e instituição. Nesta fase, o telefone é usado como uma alternativa. A interação que na primeira geração demandava muito tempo de retorno passou a ser imediata. A terceira geração se caracteriza pela utilização da teleconferência e o surgimento de novos suportes digitais, como os CDs e os DVDs. Eles permitiram maior interatividade no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, a relação entre professor e aluno foi intensificada pela utilização do e-mail. O e-mail permite a rápida interação dos interlocutores em lugares diferentes. A principal característica da quarta geração é a aprendizagem colaborativa. Com a difusão da informação pela internet, a web se torna um espaço de publicação, partilha e construção do conhecimento. Também chamada como geração do e-learning, ela ofereceu EAD, publicação de conteúdo, comunicação, monitoramento e avaliação online, tudo no mesmo espaço. A última geração ainda está se desenvolvendo e é caracterizada pelo uso de diferentes dispositivos móveis. Os smartphones, tablets, aplicativos com mensagem instantânea e podcasts exigem da EAD adequação às novas realidades da comunicação e informação. Esse modelo demanda que o aluno tenha experiência educativa em qualquer lugar e a qualquer momento. A interação, mobilidade e conectividade entre alunos e professores se tornam permanentes. Quando falamos de educação à distância, é importante lembrar da Universidade Aberta da Inglaterra. Sua experiência ampliou a credibilidade da EAD. A Universidade Aberta da Inglaterra era livre para a comunidade. Qualquer pessoa acima de 21 anos podia se inscrever. A iniciativa possibilitou o acesso à educação superior sem exigência de qualificação prévia. Para ingressar, não eram necessários processos seletivos. Outra característica dela era permitir flexibilidade ao aluno. Os estudantes eram responsáveis pela escolha de matérias e atividades. Um de seus mais ilustres alunos foi Nelson Mandela, que fez direito por correspondência na prisão. A Universidade Aberta foi um marco efetivo para o avanço da educação à distância superior na Europa e na América Latina. Sabendo disso, vamos conhecer um pouco mais sobre a história da educação à distância no Brasil.
Em 1922, Roquete Pinto idealizou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Já em 1940, a iniciativa do Instituto Universal Brasileiro oferece cursos à distância que alcançam milhares de pessoas. Outra experiência relevante é a criação da Universidade do Ar, a UNAR, em 1947. A instituição foi patrocinada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de São Paulo, o SENAC. A UNAR oferecia cursos de formação comercial por meio do rádio. Nas décadas de 1960 e 70, a televisão teve grande participação na educação à distância. Foi criado no Ministério da Educação e Cultura o Programa Nacional de Teleeducação, o PRONTEL. O órgão apoiava o desenvolvimento da teleeducação no Brasil. O caso mais famoso foi o Telecurso, que atingia milhares de pessoas em canal aberto. Nos anos 1980, a Universidade de Brasília ofereceu mais de 20 cursos de extensão para pessoas de todos os estados. 6 destes foram trazidos da Universidade Aberta da Inglaterra. Anos depois, a UNB criou o Centro de Educação Aberta Continuada à Distância, o CEAD. A década seguinte foi o período de regulamentação da EAD no Brasil. Em 1996, foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O artigo 80 da lei prevê que o poder público deve incentivar o uso da educação à distância em todos os níveis e modalidades de ensino. Nesta aula, você aprendeu um pouco da história da educação à distância no Brasil e no mundo, teve contato com as 5 gerações e conheceu a importância da Universidade da Inglaterra. Agradeço sua atenção e bons estudos!